A escuridão nos fascina, e dentro dela, poucas criaturas exercem um fascínio tão duradouro quanto o vampiro. Mas Drácula não é apenas um monstro. Ele é uma tapeçaria de história, mito e ficção, tecida em 1897 pela pena de Bram Stoker. Inspirado na figura brutal de Vlad, o Empalador, Drácula transcendeu sua origem, tornando-se um ícone global de horror, desejo e mistério. Sua sombra se estende muito além das páginas da literatura, moldando nossa percepção do vampiro no cinema, na arte e no imaginário popular. Através do espelho deformado de sua lenda, confrontamos nossos medos mais profundos, a perda, a sedução, a sede insaciável. Neste labirinto de sombras e sangue, convido vocês a explorar 10 curiosidades fascinantes sobre Drácula, revelando os mecanismos ocultos por trás de sua criação, evolução e impacto eterno na alma humana. Para entender o monstro, devemos primeiro olhar para o homem. Vlad III, príncipe da Valáquia, conhecido como Vlad, o Empalador. Um governante brutal em tempos brutais, Vlad repeliu impérios com uma crueldade lendária. Disse que ele jantou em meio a um bosque de inimigos empalados, suas refeições manchadas de sangue. Bram Stoker encontrou em Vlad uma musa macabra. Ele se apropriou do nome, da história e da reputação sangrenta do príncipe, moldando-os em sua própria criação. Mas Drácula é mais do que um reflexo histórico. Ele é uma amálgama de crueldade histórica e folclore vampírico, imbuído de novos poderes e desejos. Stoker pegou a crueldade implacável de Vlad e a transformou em uma sede insaciável por sangue, um anseio por vida eterna. A crueldade de Vlad se tornou a maldição de Drácula, uma sede que jamais poderia ser saciada. Antes de Drácula, os vampiros eram criaturas grotescas, espreitando nas sombras. Stoker os elevou, vestindo-os com um charme aristocrático e fascínio magnético. Drácula não se arrastava pelas trevas. Ele andava entre a elite, um lobo em pele de cordeiro. Ele era um cavalheiro refinado, um conversador envolvente, um mestre da sedução. Mas, sob o verniz da sofisticação, espreitava um predador astuto. Seus modos elegantes escondiam uma inteligência afiada e uma vontade de ferro. Stoker sabia que os monstros mais aterrorizantes não eram aqueles que se escondiam nas sombras, mas aqueles que se misturavam entre nós. Drácula era o pesadelo final, o amigo confiável, o amante charmoso, revelando sua verdadeira natureza apenas quando era tarde demais. A partir das páginas do romance de Stoker, Drácula se lançou nas telas de cinema. Em 1931, Bela Lugosi, com seu rosto pálido e olhar penetrante, definiu o vampiro para uma geração. A capa, os dentes caninos, o sotaque estrangeiro, Lugosi cristalizou a imagem do vampiro moderno. O cinema, com sua capacidade única de transportar o público para outros mundos, deu vida a Drácula de uma forma que as palavras jamais poderiam. O olhar hipnótico de Lugosi, sua voz sedutora sussurrando promessas de poder e prazer, gravou a imagem de Drácula no inconsciente coletivo. Lugosi pode ter sido apenas um homem, mas no papel de Drácula, ele se tornou um arquétipo. Ele personificou o fascínio e o medo que sempre sentimos pelo desconhecido, pelo poder sedutor da escuridão. Como qualquer criatura da noite, Drácula provou ser notavelmente adaptável. Ao longo das décadas, ele se transformou, refletindo as ansiedades e fascínios de cada nova era. Do monstro implacável de Stoker ao anti-herói melancólico de interpretações mais recentes, Drácula continua a nos fascinar. Christopher Lee infundiu o conde com uma fúria fria e majestosa, enquanto Gary Oldman o retratou como um amante trágico, amaldiçoado pela imortalidade. Cada ator, cada diretor,
Cada época projetou seus próprios medos e desejos no conde, adicionando camadas à sua lenda. Ele evoluiu de um monstro unidimensional para uma figura complexa, dilacerada entre a sede de sangue e um anseio melancólico por conexão humana. Drácula se tornou um espelho para nossa própria escuridão interior, refletindo nossas tentações e a luta eterna entre a luz e as trevas. Muito antes de Stoker colocar a pena no papel, histórias de criaturas da noite, de demônios sedentos por sangue, já assombravam a humanidade. Mas foi Drácula quem reuniu esses fragmentos díspares de folclore, costurando-os na tapeçaria do mito moderno do vampiro. Stoker deu aos vampiros uma história, um conjunto de poderes, fraquezas e, o mais importante, uma vulnerabilidade trágica. Drácula não era apenas um monstro, ele era um ser amaldiçoado, eternamente preso entre a vida e a morte. Drácula se tornou o arquétipo, o modelo a partir do qual incontáveis histórias de vampiros surgiram. Ele definiu as regras, estabeleceu os tropos e, ao fazê-lo, garantiu que o mito do vampiro continuaria a nos fascinar e aterrorizar por gerações. A capa negra, ondulando como asas da noite, o olhar penetrante, capaz de subjugar a vontade, os dentes caninos, brilhando à luz da lua. Cada elemento da aparência de Drácula é cuidadosamente elaborado, imbuído de significado e poder simbólico. A capa, por exemplo, não é apenas um acessório elegante. É um símbolo de poder e mistério, envolvendo Drácula em um manto de trevas. Seus olhos, por outro lado, são janelas para sua alma torturada, revelando a besta faminta por trás da máscara de humanidade. E então temos os dentes, instrumentos de sua maldição, símbolos de sua sede insaciável. Cada mordida, cada gota de sangue consumida, o aprisiona ainda mais em sua existência não natural. A iconografia de Drácula é uma dança macabra de terror e sedução, garantindo seu lugar no panteão dos monstros icônicos. Sangue. A essência da vida, o elixir da juventude, a moeda de troca de Drácula. É através do sangue que ele sustenta sua existência não natural, desafiando a morte com cada gota consumida. Mas o sangue é também um símbolo poderoso, carregado de significado. Para Drácula, o sangue representa poder. Cada vida drenada aumenta sua força, sua vitalidade, sua imortalidade. Mas essa busca pela vida eterna tem um preço. A cada mordida, Drácula se afasta ainda mais de sua humanidade, tornando-se um prisioneiro de sua própria natureza. O sangue é a maldição de Drácula, a fonte de seu poder e sua perdição. Ele nos lembra que a imortalidade, se alcançada através da exploração e da violência, pode ser uma prisão pior que a morte. Drácula, o Conde Drácula, transcendeu as páginas do romance de Stoker, tornando-se um arquétipo cultural, um ícone reconhecível em todo o mundo. Sua imagem adorna camisetas, pôsteres, videogames, sua lenda recontada e reinventada infinitamente. De filmes de terror a comédias românticas, de musicais da Broadway a animes japoneses, Drácula provou ser infinitamente maleável, adaptável a qualquer gênero, qualquer época. Ele é um camaleão cultural, mudando de forma, mas sempre mantendo seu fascínio essencial. E por que Drácula continua a nos fascinar? Porque ele personifica nossos medos e desejos mais profundos. Ele é a promessa de poder, a sedução do desconhecido, o fascínio pelo lado negro da natureza humana. Drácula, o vampiro, o monstro, o ícone, está destinado a nos assombrar para sempre. Drácula não é apenas um monstro que se esconde nas sombras. Ele é uma sombra que se esconde em todos nós. Um lembrete de que a escuridão reside em cada coração humano. Ele é o fascínio do proibido, a sedução do poder, o terror da imortalidade.
Sua jornada, de criatura brutal a ícone cultural, reflete nossa própria relação complexa com o monstro dentro de nós. Drácula evoluiu de uma figura de puro terror para um personagem multifacetado, capaz de despertar tanto medo quanto compaixão. E assim, enquanto a noite se estende diante de nós, podemos ter certeza de que Drácula, o vampiro eterno, continuará a nos seduzir, aterrorizar e fascinar, sussurrando seus contos sombrios para as gerações futuras.